Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto de Israel. E hoje nesse vídeo eu quero falar de dois eventos históricos muito importantes para a gente compreender muita coisa da nossa Bíblia. São eventos trágicos que aconteceram, que marcaram demais tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Eu quero trazer isso porque você precisa conhecer esses dois eventos, precisa ter em mente esses dois eventos para entender muita coisa da nossa Bíblia. Olha só, o primeiro desses eventos aconteceu no ano 586 a.C., que foi a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, o rei e imperador da Babilônia. Ele estava pessoalmente ali e ele manobrou seu exército para invadir a cidade, destruir suas muralhas, destruir as casas e queimar o templo de Salomão, o templo que Salomão tinha construído cerca de 400 anos antes. Então, ali 586 a.C., tudo é destruído. E além do mais, acontece um grande exílio da população para a Babilônia. Mais ou menos 90% da população de Jerusalém e da Judéia são transferidos para o exílio, ou seja, a terra fica vazia. Cerca de 10% da população, só a população mais pobre, ficou ali aqui em Jerusalém e nos seus arredores. Então, esse foi um evento muito forte, que geralmente os povos desapareciam depois de uma pancada como essa. Esse é um evento que está amplamente comprovado pela arqueologia. Aqui em Jerusalém encontraram flechas daquela época, encontraram locais destruídos daquela época, e também esse evento é atestado nos documentos que encontraram na arqueologia lá na Babilônia, no que hoje é o Iraque. Bem, se a gente abra aí na sua casa, sua Bíblia, pode abrir só o índice da sua Bíblia no Antigo Testamento e veja só. O livro de Lamentações, também chamado de Lamentações de Jeremias, que geralmente está junto com os profetas, esse livro ele é Lamentações pela destruição de Jerusalém no ano 586, ou seja, é um livro direto sobre isso. Bem, o livro dos profetas, Jeremias, Ezequiel e parte de Isaías, estão sob o impacto desse acontecimento. Jeremias, Ezequiel e pelo menos parte de Isaías foram testemunhas da destruição de Jerusalém no ano 586. Alguns salmos de oração foram escritos sob esse impacto também, inclusive mencionam os exilados que estavam na beira dos rios da Babilônia, tá bem? Então tem presença nos salmos. Alguns livros de sabedoria da Bíblia, como Eclesiastes e Jó, foram influenciados pela essa tristeza, quando esses livros falam se perguntam sobre a justiça divina nesse mundo, o autor tem em mente essa destruição de Jerusalém e toda a tristeza e as barbaridades que aconteceram naquele momento. Muito bem, e também tem um enorme bloco do Antigo Testamento que compreende Josué, Juízes, Samuel 1 e 2 e Reis 1 e 2. Esses livros, quem escreveu esses livros, deu a edição, não que escreveu todo ele, mas quem deu a edição final e transformou todos esses livros num bloco só, chamado os livros históricos do Antigo Testamento, tinha em mente a destruição de Jerusalém. Tá bem? Isso está claro na leitura desses livros. E também o livro de Crônicas 1 e 2 foi escrito depois do exílio da Babilônia. Então, olha só quantos livros, ou seja, a maior parte dos livros do Antigo Testamento, eles foram escritos sob o impacto dessa grande tragédia. Agora vamos para o Novo Testamento. No ano 70 da era cristã, as tropas romanas, sob o comando do general Tito,
destroem Jerusalém, invadem a cidade, destroem toda a cidade e queimam o segundo templo, o templo que foi erguido depois da destruição do templo de Salomão, o seu chamado segundo templo. E Jerusalém é totalmente destruída, totalmente queimada, demolida. E isso foi um evento tão marcante que até em Roma, Tito ergue o chamado Arco de Tito, que ele fica do lado do Coliseu. Próxima vez que você visitar Roma, se você não conhece, não deixe de conhecer o Arco de Tito, e que lá está esculpido em pedra os soldados romanos levando em procissão para Roma a menorá que ficava dentro do templo iluminando o santuário. Muito bem, essa destruição tem um impacto muito grande no Novo Testamento. Os 4 evangelhos foram escritos sob o impacto da destruição de Jerusalém. Os evangelhos, lógico, tratam da vida de Jesus, que aconteceu antes, mas quem escreveu, quem descreve o que aconteceu, conheceu a destruição do ano 70 e tinha isso em mente como um impacto muito grande. Então tem vários momentos nos evangelhos em que a gente percebe lá a destruição de Jerusalém do ano 70. Primeiro, foi entendida pelos autores cristãos dos evangelhos como uma punição contra Jerusalém, então isso aparece por todos os evangelhos. Mas tem alguns momentos específicos, como por exemplo na chegada a Jerusalém, quando Jesus chora pela cidade, ou seja, ele está chorando pela destruição do ano 70. Quando ele diz que não restará pedra sobre pedra, é a destruição do ano 70. Quando, por exemplo, está na Via Dolorosa carregando a cruz e chega, por exemplo, na 8ª estação, e as mulheres de Jerusalém choram por ele diz: não chorem por mim, mas chorem por seus filhos, porque os filhos dessas mulheres, ou seja, a geração seguinte, vai sofrer a destruição de Jerusalém e o cerco terrível contra a cidade. E aquela população também, o populacho que pedia, exigia a crucificação de Jesus, diziam que caia sobre nós essa responsabilidade, ou seja, é o ano 70. Então, esses 2 eventos precisam estar bem na nossa mente, quando a gente pensa a Bíblia também do ponto de vista da história. Então, o ano 586, a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, e o ano 70 da era cristã, a destruição de Jerusalém por Roma. Agora, olha só uma coisa também muito importante. A história de Israel, quando fala de eventos como esse, grandiosos, que balançaram essa história, abalaram a história bíblica e quase, na verdade, quase desapareceu a história bíblica naquele momento, existe um nome para chamar esses eventos, que se diz em hebraico Hurban. Hurban quer dizer destruição, mas é uma destruição violenta que abala as estruturas da história, inclusive da fé bíblica. Bem, Hurban. Qual que é a origem dessa palavra? É a palavra Herev. Herev em hebraico quer dizer espada. Bem, então, uma destruição sob espada, uma destruição muito forte. Perceba, mesmo sem saber hebraico, perceba como Hurban e Herev trazem letrinhas hebraicas semelhantes, ou seja, é a raiz hebraica ali de espada dentro dessa palavra Hurban. Mas a história bíblica conseguiu superar esses eventos e seguiu adiante em sua história, em sua mensagem. Tudo sobreviveu. E aqui estamos nós. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe um like, mostre para amigos e amigas e deixe seu comentário, que eu também gosto muito de ler, tá bem? Eu vou ficando por aqui, te desejando muita paz, muita saúde, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.